Graça e paz. Vamos ouvir uma leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Vamos ouvir esta leitura que fala de um episódio na vida dos discípulos no mar da Galileia, uma tempestade muito forte. E Jesus acalmou aquela tempestade. E então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homem de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Quero contar uma história aos irmãos de uma jovem. Seu nome, Mari, nascida em Chicago em 16 de setembro de 1831. Eram em três irmãos: Mari, sua irmã e um irmão. Seus pais contraíram uma infecção pulmonar e na época não tinha o tratamento. Seus pais contraíram uma infecção pulmonar e na época não tinha um tratamento médico adequado e eles morreram logo em seguida, pai e mãe. Esses jovens ficaram fortemente abalados, principalmente Mari. Não tiveram tempo para recompor e já tiveram outro abalo forte também. O irmão também contraiu a infecção e teve que sair da cidade para tentar um tratamento, mas não teve jeito, também morreu. E elas não puderam trazer para a cidade onde elas estavam e nem ir lá. Não tinham condições, portanto nem viram. Foi outro abalo, foi um baque enorme. Em meio a essa tempestade, essa luta, toda essa luta, Mari faz um pronunciamento forte. E ela era de uma igreja evangélica. Ela disse que diante de tudo o que estava acontecendo com ela, com a família dela, ela estava convicta de que Deus não a amava e nem
amava os seus familiares. Diante de coisas desse tipo, desses abalos, dessas tempestades, pessoas são levadas a um sentimento de abandono, que Deus abandonou, que Deus não liga, não está nem aí, que Deus não ama, que o seu amor não é isso tudo que se diz, que se prega, que se canta. Nessa turbulência de pensamentos, sentimentos, sofrimentos, mágoas, ressentimentos, medo, insegurança e o sentimento de que Deus não a amava. Mari se rebela, se revolta, ela fica com raiva de Deus. Por quê? Porque ela acreditava que Deus não poderia ter deixado acontecer o que aconteceu com ela. Nesse momento difícil, crítico de Mari, momento terrível, estava mal, rebelde, revoltada com Deus. Seu pastor se dispôs a ajudá-la. Ele disse para ela: eu preciso que você me ajude. Eu gostaria que você me ajudasse escolhendo os hinos que vão ser cantados nos dias de cultos. E passou uma relação de textos para ela, para que ela escolhesse hino relacionado com aqueles textos. A intenção do pastor era ajudar Mari. Ele viu que ela precisava de uma ocupação porque ela estava descendo a ladeira, descendo perigosamente. Entre os textos que o pastor passou a Mari, estava o texto de Mateus 8, versículos 23 a 27, Jesus acalma a tempestade, o texto que foi lido para nós agora há pouco. E ela começou a ler justamente o texto de Mateus, começou a ler para procurar o hino relacionado àquele acontecimento. Mas no momento em que ela estava lendo, que ela leu, ela ficou ali meditando, algo aconteceu com ela. Ela se identificou com aquele texto, porque o texto falava exatamente a experiência dela. E ela ficou muito impressionada, vendo ali a experiência dos discípulos, aquela experiência que eles estavam vivendo em meio àquela tempestade, aquela turbulência toda. O texto até disse uma grande tempestade. Jesus estava no barco, ele estava no barco, mas eles, os discípulos, estavam mesmo assim
abalados, e parece que nem notaram Jesus ali. Estava dormindo, com a cabeça encostada em um travesseiro. E por mais experiências que aqueles discípulos tinham com o barco, com o mar, eram homens do mar, mar da Galileia, na verdade um lago, eles não podiam reverter aquela situação. Não dava para eles. Era muito para eles. Naquele momento que ela está percebendo tudo isto, o coração de Mari, que estava em guerra, agitado, foi acalmado. E acalmado por Jesus. Ela teve uma experiência de fato com Jesus naquele momento. Naquele momento, ela experimenta o poder daquele que acalmou aquela tempestade, e o mar também, que é Deus. É uma demonstração da divindade de Jesus. Ela experimenta este poder de Jesus dentro dela. A salvação é estabelecida e a paz imperturbável toma conta do coração de Mari. Foi nesse momento que ela teve uma inspiração poética e escreveu alguns versos que falam daqueles discípulos, naquele mar, no meio daquela tempestade. Fala da experiência dela e fala da travessia nossa neste mundo. A nossa travessia é em meio à turbulência. A igreja de Cristo que Ele deixou aqui no mundo, uma igreja em meio à tempestade. Ela pegou aquela letra e levou ao pastor. O pastor era músico. Quando o pastor viu que leu, ele ficou emocionado e disse: Mari, eu vou musicar essa letra, esses versos. E virou o hino que vocês conhecemos, um maravilhoso hino, e conhecendo a história do hino, ainda fica melhor. Eu vou ler aqui alguns trechos do hino. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao seu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, do gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar. Jesus estava nela, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai,
sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança. Em paz, eis o céu e o mar. Agora ela fala dela. O meu coração que estava muito ferido, muito revoltado. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. Jesus tinha passado um dia difícil, trabalhoso. Ele estava cuidando, ensinando, pregando, curando. Ele estava servindo. Ao final da tarde, ele deu uma ordem aos seus discípulos. Essa ordem foi anotada por Marcos no texto correlato a este de Mateus, Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Naquele dia, sendo já tarde, o dia já estava findando, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Repare aqui, irmãos, pegue esta palavra de Jesus aqui. Ele deu a ordem: passemos para a outra margem. Não foi uma iniciativa dos discípulos, foi Jesus. Ele deu a sua palavra, ele empenhou a sua palavra. Esse barco tinha que chegar de qualquer jeito do outro lado. Não tinha quem segurasse, impedisse, afundasse, porque tem a garantia da palavra de Cristo, de Jesus. Passemos para a outra margem. Então, entrando ele, Jesus Cristo, no barco, seus discípulos o seguiram, que é o texto de Mateus 8, 23, que já foi lido. Já era tarde quando Jesus ordenou: passemos para o outro lado. Vamos para o outro lado do lago. Jesus lançou a sua palavra de uma maneira categórica e foi dormir, foi descansar, porque a sua palavra não falha. Ele lançou a sua palavra, em seguida entrou no barco e foi dormir. Aquele barco, como disse, chegaria do outro lado de qualquer jeito, porque a palavra de Deus é infalível. Jesus está se referindo passar para outra margem do mar da Galileia, que na verdade é um lago. Mas isso significa, irmãos, quando Jesus disse vamos para o outro lado,
isso significa velejar por pelo menos 8 milhas, uns 12 quilômetros. O que, à primeira vista, podia parecer fácil, até porque aqueles discípulos já tinham feito isso. Muito provavelmente, eles eram pescadores. Então, os discípulos subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, que assustou os discípulos, e muito, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Durma com um barulho desse. Jesus dorme. De repente, começa então a soprar um vento muito forte. Estava tudo bem, tudo tranquilo. De repente, o vento forte. As ondas arrebentavam com força no barco. E o barco já estava ficando cheio d'água. Marcos, vamos agora para o texto de Marcos 4, 37, 38. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Você tem esse travesseiro aí? Você encosta nele do ponto de vista do descanso espiritual, está descansando na suficiência de Jesus, na palavra de Jesus. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Jesus responde aos seus discípulos, fazendo uma pergunta: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E fez-se grande bonança. Nesse momento, os discípulos que estavam apavorados, com medo, ficam maravilhados, perguntando entre eles: Quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este que manda até no vento, no mar e nas ondas? Deve ter sido mais fácil acalmar o vento, a tempestade e o mar do que os discípulos. Mas Jesus tem este poder, porque o vento não é rebelde. O Senhor manda, fica quietinho. O mar, a mesma coisa. Quando o Senhor fala com a natureza. Mas quando o Senhor fala com o coração rebelde, com o coração pecaminoso, resiste. Resiste. Mas Jesus tem o poder para resolver isso também.
Se eles realmente, os discípulos, tivessem crido na palavra de Jesus, lembra? Passemos para outra margem. Nem tempestade tinha ainda. Se eles realmente tivessem crido na palavra de Deus e conhecessem quem era aquele que dormia no barco, saberiam que mesmo dormindo, ele estava no controle e na situação de tudo. Ele estava controlando tudo. É preciso apenas crer em Jesus. E Ele está ali. Não quero mudar nada. Eu só quero Ele. Eu só quero saber se Ele está comigo. Vamos para o outro lado do lago, disse Jesus. Do outro lado tinha uma coisa terrível. Do outro lado, na margem de lá, para onde Jesus estava indo, tinha muitas coisas, principalmente uma. Mateus 8:28. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. O demônio estava lá, mas nada e ninguém, nem demônio, afunda o barco onde Jesus está presente. O barco onde Cristo está a bordo não pode ir a pique. Ou, se Cristo estiver em nós, irmãos, não iremos a pique. Você já está entendendo, né? Cristo em nós. Senão não dá para enfrentar a tempestade. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Ele vive em mim. Então Jesus está em casa, Ele está em mim. A casa sou eu. Jesus está no barco e o barco sou eu. Ele está. Tem turbulência? Tem. Mas o que importa não é a turbulência, é Ele, é a presença dEle. Temos que ter essa consciência. Cristo crucificado, nós crucificados com Ele, e Ele ressurreto com todo o poder no céu e na terra, vivendo em nós. Você acha isso pouco? Cristo vive em mim com todo o poder no céu e na terra? O Deus de todo poder não está querendo que nós façamos alguma coisa. Ele quer que nós nos submetamos e nos entreguemos ao seu poder. E descansar nesse travesseiro. Então o Senhor agirá por nós, em nós e através de nós. Irmãos, a nossa suficiência interior é uma pessoa, é Cristo. Cristo é a minha suficiência do início ao fim. É preciso estar ciente de que nós estamos sob seus cuidados, governo, direção e responsabilidade. É Ele que cuida. Cristo está no comando e no controle de tudo, até mesmo daqueles demônios que foram encontrá-lo. Ele está no comando, no controle,
até do próprio Satanás. Quem é este? Perguntaram os discípulos atônitos. Esta interrogação é extremamente importante, porque revela a ignorância dos discípulos naquele momento a respeito de Jesus Cristo. Até esse momento os discípulos não conheciam o Senhor do ponto de vista da revelação, da ótica da revelação de Deus. Só mais na frente eles foram revelados e regenerados e passaram a conhecer de fato o Senhor e também quem Ele de fato era. Cerca de 3 anos e meio eles andaram com Jesus sem conhecê-lo de fato. Eu fico pensando, irmãos, que será que não é essa crise do cristianismo moderno que fala tanto, frequenta, mas total ignorância do Evangelho de Cristo e do próprio Cristo? Toda a nossa travessia aqui neste mundo é turbulenta. Como eu disse, é a igreja de Cristo na tempestade. Porque aqueles discípulos nasceram de novo, viraram igreja de Cristo. Mas a coisa vai ficar ainda pior. Tudo sopra contrário à vontade de Deus, ao propósito de Deus, e vai ficar ainda pior. Paulo disse que os últimos dias seriam dias extremamente difíceis. E ao passo que se aproxima a volta do Senhor, o retorno do Senhor, esses dias ficam ainda mais agudos. Jesus ensinou, exortou e alertou os seus discípulos. E nós também, de que nós vamos sim encarar dias difíceis, e já estamos. Tempestades horrorosas. Mas ele também disse que a nossa travessia está sob o seu comando, porque ele é o capitão do barco. Então, temos que descansar. Eu sei, irmãos, que eu, falando de mim, eu sou fraco, frágil, mole. Sei que não tenho condições nenhuma, mas eu tenho o Senhor que pode me dar segurança em meio às tempestades da minha vida e trazer bonança no meu interior, ao meu coração, trazer paz e paz imperturbável. Enquanto Satanás se ocupa a levantar tempestades, Cristo dedica-se em acalmar vendavais dentro do coração, dos corações desesperados, como o coração de Mari. E o nosso também, que Ele tratou, que Ele cuidou. A bonança que Cristo traz ao nosso coração, irmãos, é maior do que a tempestade. Saiba disso. A tempestade é grande, a bonança, a calma, a paz que Cristo traz ao nosso coração é ainda maior. Acalmar ondas é fácil. Acalmar o vento é fácil.
As ondas são submissas e os ventos também. O coração é rebelde. O coração é resistente. Mas Jesus trata. Ele trata também. Salmo 107, versículo 23 a 31. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico da imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso e que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Renderam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. As ondas podem subir até o céu, descer até o profundo dos abismos, pode ter angústia e podemos perder o tino, mas Jesus traz algo ainda maior, a bonança, e Ele nos leva ao porto desejado. Salmo 124, até o versículo 8 aí. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Eu gosto muito desta expressão do salmista. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel que eu diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Mas hoje podemos dizer que o Senhor está em nós. Ele está em nós. Ele está em nós. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. O salmista dizendo lá. Ao dizer isso, ele está reconhecendo que só houve vitória por causa da intervenção do Senhor em favor do seu povo. Mas hoje podemos testemunhar, não fosse o Senhor em nós, porque Ele agora está em nós, Ele vive em nós, Ele mora em nós. Não fosse o Senhor Jesus Cristo vivendo em nós, irmãos, se não fosse Cristo vivendo em nós, a nossa vida seria um fracasso total, sem esperança alguma para o futuro. O Senhor em nós faz toda a diferença. Então, aconteça o que acontecer, nós não precisamos temer, porque o Senhor está em nós, e o Senhor que está em nós é por nós. Ele é por nós.